Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar o tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Bom, então, dando continuidade à nossa aula sobre o sistema imunológico, hoje a gente vai entender um pouquinho da atuação dos anticorpos. Primeiro, o que são anticorpos, né? Eu tinha um professor que falava que o anticorpo é uma molécula. Vocês podem pensar que é uma coisa, né? Que é formada principalmente por um tipo de molécula que se chama imunoglobulina. Então, o que é isso? Imuno tem a ver com o sistema imunológico. Globulina, a gente pode pensar que é um glóbulo, uma substância, uma molécula. Então, é uma molécula do sistema imunológico, que nós chamamos popularmente como anticorpos, tá? E aí, essas imunoglobulinas, né, elas são produzidas a partir da diferenciação do linfócito B. Então, ontem nós vimos que o linfócito B era responsável por produzir anticorpos. E como que ele produz? Imaginem, eu tenho lá uma célula que é o linfócito B. Essa célula, por reações químicas, muda o seu jeitão, muda a sua composição e se transforma numa imunoglobulina. Dependendo de quem desencadeou esse processo, a gente vai ter imunoglobulina G, imunoglobulina M, e aí a gente vê aquelas siglas IgG, IgM, certo? Que inclusive está muito em foco agora por causa do coronavírus, né? Bom, e aí a gente pode dizer que a composição desse anticorpo é basicamente glicoproteínas. Então, o que são isso? Glico vem de glicose. Glicose a gente pode pensar que é um açúcar. Proteínas, aminoácidos, proteínas, certo? Tudo bem? Bom, e aí o que vai acontecer? Ao contrário do que a maior parte das pessoas imagina, o anticorpo em si não mata o antígeno. Então vamos entender. Antígeno é quem causa a doença. O antígeno pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário. Antígeno é um nome geral para algum agente patológico. Tudo bem? Então, o que os anticorpos vão fazer? Eles não vão lá e vão matar aquele antígeno. Eles vão sinalizar que há um antígeno no nosso corpo. Como? Qualquer anticorpo serve em qualquer antígeno? Não. A partir da detecção de que existem antígenos dentro de nós, por exemplo, imagina que você pegou Covid, certo? Imagina que você pegou Covid. Aí o que vai acontecer? O seu corpo, o seu sistema imunológico vai detectar que esse vírus, que é uma substância estranha, está dentro de você. Aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma informação lá para o seu sistema imunológico e falar assim, ó, produz anticorpo que a gente tem um BO dentro aqui. Tem que resolver esse BO, não tem o que fazer. Como que vai fazer isso? O sistema imunológico vai detectar como que é esse vírus e vai produzir um anticorpo que vai encaixar perfeitamente nesse vírus. Então, vamos ver aqui o esquema. Deixa eu ver aqui. Já vou virar tudo isso. Então, imagina que esse antígeno infectante aqui é o coronavírus, tá? O novo coronavírus. O que o sistema imunológico vai fazer? Vai mandar uma mensagem lá pro linfócito e falar, filho, se vira e produz anticorpo, certo? Aí o linfócito B vai observar o formato do antígeno em questão e vai produzir um anticorpo específico para esse antígeno. Então, o anticorpo que foi produzido só vai encaixar no antígeno alvo. Tudo bem? Anticorpo é específico para cada antígeno, certo? Beleza. Aí, um processo que pode acontecer é a chamada neutralização. O que significa isso? Se eu tiver só o antígeno, ele consegue infectar minhas células e consegue
generalizada e eu morro, certo? Só que quando o anticorpo for produzido, o que vai acontecer? Se esse antígeno estiver dentro de mim, ele não vai conseguir mais se multiplicar. Então, o anticorpo vai encaixar aqui no antígeno e vai formar uma estrutura neutra. Essa estrutura, o que vai acontecer? Conforme for passando o tempo, ela vai ser digerida pelo próprio corpo. Esse é o processo de neutralização. Essa estrutura neutra não é mais capaz de infectar as minhas células. E aí eu não morro. Tudo bem? Outra forma disso daqui sumir é pelo processo que a gente chama de opsonização. O que significa isso? Uma vez que você já está identificado e neutralizado a sua estrutura anticorpo-antígeno, a atuação de um macrófago ou de um neutrófilo vai fazer o quê? Esse meu macrófago, ele vai emitir pseudópodes, que a gente fala, que é o nome desses bracinhos aqui, e esses bracinhos vão agrupar, vão abocanhar, fazer o processo de fagocitose, que eu falei ontem, toda a estrutura que havia sido formada na neutralização, certo? Uma vez que ele abocanhou, ou seja, uma vez que ele comeu essa estrutura, a digestão vai acontecer dentro do macrófago ou dentro do neutrófilo, tá? São as duas estruturas que a gente tem, as duas células, melhor dizendo, que fazem a fagocitose. Tudo bem? No final, pode sobrar apenas o macrófago, porque ele digeriu o que estava lá, a estrutura anticorpo-antígeno, ou pode acontecer do anticorpo, essa coisa aqui, ser liberada pelo macrófago, porque ele reconhece que ela não deve ser digerida. Como que acontece esses reconhecimentos que eu fico falando toda hora, mensagem, reconhecimento? Como que isso acontece? Devido à presença de algumas estruturas, normalmente na parte externa da célula, que é o antígeno, ou da parte no vírus, a gente pode pensar que ele tem lá uma cápsula, e essa cápsula tem algumas proteínas que são sinais para o nosso corpo que aquilo ali é um invasor. Então, o anticorpo, muitas vezes, ele pode ser digerido ou pode ser liberado pelo macrófago, para que esse anticorpo que foi produzido para esse aqui, já matou esse. Só que esse aqui já tinha se multiplicado, tem um monte deles dentro da gente. Então, o que o anticorpo faz? Acha outro, neutraliza, e depois o macrófago vai lá, come ele e digere. Tudo bem? Entenderam? Anticorpo em si não mata nada. Ele sinaliza para que outro mate, ou ele neutraliza para que o antígeno não infecte mais células. Tudo bem? Sim. Um parênteses, no caso do HIV, muitas vezes a pessoa perde a capacidade de produzir anticorpos. Então, uma doença que pra gente não faria nada, como por exemplo uma gripe, por ela não conseguir produzir esses anticorpos, pode ser fatal, porque o antígeno vai se multiplicar e vai se desenvolver dentro dela. Tudo bem?